mais famosa delas. Então, a Gabi que se dispôs a apresentar. Tá? A gente já começou a gravação. Como combinado no planejamento, hoje a gente vai fazer a correção daquelas questões. Deixa só eu conseguir apresentar a janela. Compartilhar com vocês a janela. É essa daqui. Quando vocês conseguirem ver, vocês me falam. Quando chegar aí a minha página, vocês falam. Não chegou nada. Ok. Não chegou nada? Calma que vai chegar. Foi. Chegou. Chegou? Chegou. Então, quando eu mando para os pais de vocês, é essa folha aqui que eu mando, ó. Na segunda-feira, planejamento. Ai, não é a 10ª semana. 10ª semana, olha lá. Nós vamos corrigir isso aqui na aula de quarta-feira. Vamos falar sobre o processo de mumificação, tomara que dê tempo. E na sexta-feira, a Gabi vai apresentar o negócio das faraós. Nós vamos finalizar o Egito. E aqui, ó, olha lá. No dia 3/6, na quarta-feira da semana que vem, durante o encontro do Meet, faremos uma avaliação sobre o Egito Antigo pelo Classroom. Tá? Então, todos entrem no Classroom. Lembra que para entrar no Classroom tem que ter um Gmail, né? Então, talvez seja isso, Antônio. O teu é Gmail? O meu é Gmail. É Gmail? Deixa eu só ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo estender a tela que eu vejo vocês para a televisão. E na outra do computador eu uso olha que eu estou projetando. Um minuto. Um minuto que eu vou virar especialista nesse negócio de informática. Tá indo. Pronto, agora vocês estão na televisão. Ó, vocês estão na televisão agora. Vão ficar famosos. Olha lá. Eu não consigo ler, gente. Ou eu estava, inclusive, com outra página aberta, né? Agora que eu voltei para essa página. Vamos lá. Tem alguma pergunta específica? Alguém perguntou alguma coisa ali no chat que eu não consegui ver? Deixa eu ver. Tem várias coisas no chat. Olha a conversa paralela no chat. É que nem sala de aula, hein? Se liga. Vamos ver. Essa pandemia eu pensava que era para quinta, né? Porque não deu direito. André, eu não vi a tarefa de história dessa semana. Ó, tá vendo? Como assim não viu? Então, da próxima vez, segunda-feira, quando receberem a tarefa, façam um favor de ler, né, gente? É para os pais de vocês, mas é para vocês também. Vamos lá. Vamos para as questões. Responder as questões. Vamos lá. Caracterize o novo império. Ô, João, olha aí, João. Tá aí ainda? Oiê. Ó, presta atenção aqui, João. Lá para a prova. Ó, período pré-dinástico, antes de ter o Egito, antes de ter um rei para o Egito todo, e período dinástico, quando tem um rei. Tá? Isso aqui foi mais ou menos 3.200 antes de Cristo. Data vocês não precisam saber, tá, gente? Não precisa gravar a data. É só saber, ó. Esse antes de existir o Egito, antes de existir um faraó para o Egito, e depois que existia faraó. Então, aqui não existia o Egito, existiam só os nomos, as aldeias. Essas aldeias não tinham se juntado ainda. Aqui já existe o Egito. E o período dinástico, João, é dividido em 3. O Antigo Império, das grandes construções, o Médio Império, da invasão dos Ixos, e o Novo Império, que a gente falou na aula passada. Ó, quando fala assim, caracterize o Novo Império, está pedindo para que vocês falem o que aconteceu nessa época. Como é que vocês caracterizaram? Quem é que pode falar? Eu fiz isso. Eu quem? Gilberto. Fala, Gilberto. Gilberto.
Como é que tu caracterizou? Eu pode estar errado. No Novo Império é a época que os egípcios veem os hebreus como um problema. Então o faraó manda matar todos os hebreus. Ó, no Novo Império, os egípcios. O que eles faziam com os hebreus? Eu anotei que eles escravizaram os hebreus. Isso, os egípcios escravizavam. Escravizaram os hebreus. Quem não tem isso na sua resposta, coloca lá. Por quê? Por que os hebreus viraram problema, Gilberto? Porque, eu posso falar, professor? Pode, Sophie. É porque a população já estava muito grande e eles podiam se revoltar contra o Império Egípcio. Qual era a grande diferença entre os hebreus e os egípcios? Os hebreus tinham só um Deus. Isso, olha lá. No Novo Império, os egípcios escravizaram os hebreus porque eram muitos e monoteístas. João, sabe o que é monoteísta? Não. Monoteísta, aqui, João, ó, mono, lembra de monossílaba, uma sílaba. Monoteísta é que adora, vou botar aqui, ó, adora um Deus só. Por que isso é um problema para os egípcios? Por causa que eles tinham bastante deuses, tipo vários faraós. Isso, ótimo. Ó, e isso ameaçava o politeísmo. Ó, João, poli, muitos, egípcio. Então, durante o Novo Império, os egípcios escravizaram os hebreus. Você lembra que os hebreus entraram? Ó, durante o Médio Império, os hebreus entraram. Os Hicsos é que dominavam o Egito nessa época, e os Hicsos deixaram os hebreus entrar. E os hebreus se misturaram ao povo egípcio. Só que eles eram muitos, e eles são monoteístas, e eles ameaçavam o politeísmo egípcio. Eu adicionei outra coisa também. O que tu adicionou? É que o Novo Império foi uma época de expansão, que eles tinham mais escravos. Isso, também foi, olha lá. Essa época, esse período também foi a época da expansão territorial, conquistando mais escravos. Por que eles expandiram só nessa época? Porque agora ele virou um império. Ele virou um império porque ele expandiu, mas o que ajudou ele a... Porque os Hicsos ensinaram para eles a metalurgia, os Hicsos ensinaram a domar o cavalo. Ótimo! Ótimo, isso aí, Antônio. Olha lá. Esse período foi a época da expansão territorial, conquistando mais escravos, pois aprenderam com os Hicsos a fazer armas de ferro e usar cavalos na guerra. Então, eles viraram guerreiros agora. E, como eles viraram guerreiros, eles expulsaram os Hicsos e foram avançando no território. Bem isso. Tá corrigindo aí, Luísa? Se não fez, faz agora. Vamos embora. Agiliza. Com as duas mãos cruzadas, não vai adiantar. Tá rezando? Vamos lá. Gente, quem não tem uma parte disso na resposta, coloca. Se eu só falei dos hebreus, então eu vou falar da expansão territorial. Se eu falei da expansão territorial, eu vou falar dos hebreus. Tem mais uma coisa que aconteceu no Novo Império. A tentativa de uma religião? Aquele Amené, não sei o que lá, que quis transformar numa religião só? Isso mesmo. Também foi no Novo Império que Amenófis IV tentou criar o monoteísmo no Egito. Eu não vou entrar nessa questão agora, porque vai perguntar depois. Olha, o Novo Império é bem agitadinho, tá vendo?
bem badalado. Então, foi um período que expandiu territorialmente, foi um período que os hebreus foram escravizados, e daí os hebreus fugiram. Lembra que o Moisés, que foi criado como filho do faraó, era o primeiro-ministro, era o vizir do Egito Antigo? Quando ele descobriu que ele era um hebreu, ele juntou o povo hebreu, isso está falando na Bíblia, ó, quem vai na igreja, quem vai, não sei a religião de vocês, mas quem costuma ir na igreja, tem uma parte lá da Bíblia que fala isso, que Moisés juntou o povo hebreu e fugiu de volta para a Palestina. Foi daí que Moisés abriu o Mar Vermelho, o povo hebreu passou, e daí os egípcios que vinham atrás, né, foram afogados quando o Mar Vermelho voltou, né? E daí nessa volta, voltando para a Palestina, no Monte Sinai, é que diz a religião, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Quem fez catequese, ou quem costuma estudar a Bíblia, fala lá, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não falará o nome de Deus em vão, honrará pai e mãe, sei lá, tem 10 mandamentos, é uma tábua de 10 mandamentos. O Moisés recebeu de Deus aquela tábua dos 10 mandamentos nessa ida do Egito de volta para a Palestina, que é a base da religião judaico-cristã. Tá? Mas isso a gente vai falar depois, quando a gente estudar os hebreus, especificamente. A gente vai voltar a falar dos hebreus depois, tá? Vamos lá, então, a primeira questão foi, aí eu incluí outras. Espero que vocês tenham feito. Quem não fez, tem que acompanhar lá, né, qual é a tarefa da semana, quando manda o planejamento. Em que período os hebreus entraram no Egito? Uma pergunta. Por que foram para o Egito? Outra. E o que permitiu que entrassem, sem maiores problemas, no território grego? Notem que essa é uma daquelas perguntas que a gente tem que responder e depois a gente tem que ler de novo a pergunta. Porque como ela tem muitas perguntas dentro de uma só, a gente não pode esquecer de responder uma parte. Geralmente os alunos esquecem de responder uma parte porque eles não leem de novo a pergunta. Quem está falando? Sofia, posso responder? Pode, Sofia. Vamos lá, por partes. Eu em que período os assim. hebreus entraram no Egito? É que a minha resposta ficou mais organizada respondendo tudo de uma vez. Passou, então? Tá, pode responder do Eu teu coloquei jeito. assim. Os hebreus entraram no Egito no Médio Império com os Ixos no poder, com os Ixos no poder, vírgula. Estavam fugindo da seca e os Ixos só pensavam que quem entrasse tinha que pagar imposto e ponto. Ótimo. Ó, vou botar aqui, ó. Os hebreus, né, para não parecer que é os Ixos, estavam fugindo da seca na Palestina, lá na Jordânia, naquela região, e para os Ixos, tanto faz quem entra no Egito, desde que pague impostos. Alguém não conseguiu entender essa questão? Ou a resposta dela? Tá tudo bem? Sim. Sim. Sim? Pedro, conseguiu entender, Pedro? Olha lá. Sim. No Médio Império, os Ixos tinham dominado o Egito, e os hebreus acabaram entrando aqui, tanto faz. Os Ixos não estavam nem aí, quem estava entrando e quem não estava. Quanto mais gente trabalhando no Egito, mais imposto os Ixos receberiam. E daí os hebreus estavam fugindo da seca lá na Palestina, na Jordânia, lá naquela região, e foram para o Egito em busca de terra para trabalhar. O Egito, o rio, ajuda a fertilizar a terra, né? Lá onde os hebreus estavam, não é um rio que enche igual o Nilo. O Nilo enchia, alagava, depois voltava. O rio lá, onde os hebreus ficavam, não era desse jeito. Então, era mais difícil viver naquela região. Por isso que os hebreus, partiu o Egito.
Esperar vocês corrigirem aí. Tô vendo que tem pessoal que está corrigindo. Ou refazendo, ou arrumando. Como na sala de aula, galera. Pega caderno, vê a sua resposta, vê o padrão da resposta e arruma. Aliás, é uma sala de aula. Pois é. Virtual, mas é. Quero ouvir agora a Vitória. Vitória, qual era a intenção do Amenófis IV, que é um faraó, o pai do Tutankhamon, né? Com a reforma religiosa? Qual era a intenção do Amenófis? Eu coloquei que ele queria recompor as alianças com a igreja. Que Posso igreja? falar? Que igreja, Vi? Não sei. Nessa época, a Igreja Católica não existia ainda, não esqueçam disso. A gente está falando de 1000 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, então não tem Igreja Católica, né? Se é antes de Cristo, deixa eu ver até que horas vai essa aula. Espera aí. Perdi Posso aqui o falar, negócio. André? Posso falar? Quem está falando? Antônio, pode Eu. falar? Quer falar? Eu quero. Então fala. Ele queria que todos os egípcios e hebreus acreditassem em um Deus só, ou seja, ele. Tá, mas por quê? Qual era a intenção dele? Posso ler a minha, André? Quem é que está falando? Sofia. Fala, Sofia. Eu coloquei assim. A intenção dele era que existisse um só Deus. Ele achava que os sacerdotes tinham mais riquezas que ele. Pronto. E ele queria que todas as riquezas dos outros templos viessem para ele ser mais adorado por todos. Ótimo. Dos outros. Olha lá, Vitória. A ideia do Amenófis IV era diminuir o poder dos sacerdotes. Lembra que o Egito é politeísta. Então, ele tem vários deuses. Cada deus tem os seus sacerdotes. Então, tem os sacerdotes de Osíris, sacerdote de Ísis, sacerdote de Horus, sacerdote de Sete. E alguns desses sacerdotes, desses templos, como eles recebiam oferenda das pessoas, porque as pessoas naquela época faziam muita oferenda. É que nem dar dinheiro para a igreja hoje, tá? Só que como não tinha dinheiro, as pessoas davam o que tinham de riqueza. O trigo, o boi, e a igreja recebia essas riquezas todas, o ouro, a prata, e os sacerdotes de alguns deuses ficaram muito poderosos. E daí, para diminuir o poder desses sacerdotes, o Amenófis IV resolve fazer um Deus só. E ele é o representante de Deus, ele é o próprio Deus. E daí os outros sacerdotes se deram mal. Foi uma tentativa que não deu certo, tá? Isso aqui é uma influência do quê, será? Essa ideia do Amenófis é uma influência do quê? Onde é que ele tirou essa ideia? Os hebreus. Ótimo, dos hebreus. A convivência com os hebreus possivelmente influenciou a tentativa de reforma religiosa do Amenófis IV. Sofia tá afiada, hein, Sofia? Uhum. Cadê o meu cursor, meu Deus? Fugiu. Aqui. Ô, André, você pode voltar rapidão? Tava quase terminando. Voltar rapidão nessa aqui? Na B? Tá, eu espero um pouquinho vocês corrigirem. Ô, André, Oi, depois eu posso tentar fazer a D? pode. Só a gente chegar lá. Calma aí. Que horas termina essa aula? Se ela começou 9h20, vai até 10h05. 10h05. Aí, já 10h05. pode, já pode. Ou seja, temos 15 minutos quase. Vai dar tempo de corrigir só. Tá difícil.
eu ia fazer? Esqueci. Já pode ir na outra, André. Já terminei aqui. Tá. A Luísa vai tentar fazer. Olha lá, Luísa. Por que os hebreus foram escravizados durante o Novo Império? A gente já falou disso lá na outra questão, mas como é que tu responderia isso? Porque eles acreditavam em um Deus só e... Não, acho que é por causa... Peraí. Eles acreditavam em um Deus só e eram muito deles, talvez. Muito deles. Eu pus outra coisa, né? Porque eles acreditavam em um Deus só. E podia dominar o Egito, talvez? E eram muitos ameaçando a religião e o povo, né? Porque se eles resolverem tomar o Egito, já era. A religião e o povo egípcio. É mais ou menos assim, quer ver? Já vou explicar, peraí. Por isso foram escravizados. Pense assim, a sala de aula de vocês, a presencial, tá? Não é mais fácil de pensar. Na sala de aula, vocês são todos cristãos. Todos acreditam em Cristo. E, de repente, entra uma outra turma, a gente junta um outro sexto ano, que tem 40 alunos na sala de vocês. São todos islâmicos. Eles ameaçariam a religião de vocês, né? Ameaçariam o espaço de vocês. Então, é a mesma forma de pensar. Ó. Os egípcios eram politeístas. E, de repente, entra um povo que é monoteísta. Isso ameaça o povo egípcio. Ameaça a posse da terra, ameaça a religião egípcia. Então, os egípcios, com aquela quantidade de hebreu que tinha, o medo daquela quantidade de hebreu, e tomando conta do território egípcio, começa a escravizar o povo hebreu, que daí foge para a Palestina. É chamado de êxodo. Lá na Bíblia está escrito êxodo. Êxodo é saída. Quando Moisés liderou os hebreus de volta para a Palestina. Boa. Vamos lá. E a gente tem pouquinho tempo, mas vai dar tempo. Deixa eu só conseguir abrir aqui o negócio. Vou mostrar para vocês uma coisa. Eu pedi para que vocês pesquisassem lá nas tarefas de vocês, já faz tempo isso. Eu pedi para que vocês pesquisassem por que eles faziam pirâmides. Deixa eu voltar aqui na outra tela da televisão. Alguém descobriu por que era em forma de pirâmide as tumbas? Pera, Por que não era um quadrado? eu vou pegar a folha, peraí. Sim, eu tô aqui com a pesquisa. Vitória? Daí, Vitória, o que tu descobriu? Eu não consegui achar um site muito bom, mas eu consegui achar um textinho pequeno, mas que deu para ententender. A escolha do formato. André, pera. Eu não fiz essa, mas eu posso chutar uma coisa rapidinho? Mas, gente, a Acho Vitória que tá tem a falando. ver. Tá, vai. Mas a Vitória tá falando, cara. Nossa, que menina metida. Meu Fala. Deus do céu, chegou cortando, cara. Pode falar, Vitória. O que tu descobriu? A escolha do formato piramidal foi feita pelos egípcios, pois para eles essa seria uma forma de ascensão do faraó aos céus. Assim eles seriam acolhidos por Ra. Quem descobriu outra coisa? Eu, Eu quem? Nicolas. Nicolas. O que tu descobriu, Nicolas? Eu fui vendo vídeo no YouTube, né? Mas não foi no site. Eu vi que eles falaram que as pirâmides eram feitas para colocar os mortos dentro, as múmias. Eles acreditavam que elas iam ser levadas, elas iam encontrar os deuses que ficavam lá no sol. Alguma coisa assim que eu vi. O Deus Sol, o principal Deus sempre é o Deus Sol, tá, gente? Em qualquer sociedade politeísta,
o Deus Sol, Amon-Ra, no caso do Egito, é o Deus principal. Cara, eles dependem do Sol para tudo. Agricultura, vida, imagina se fosse noite o dia inteiro. Né? Então, eles precisavam muito do Sol. Tudo cresce, né, com o Sol. Então, Deus era o Deus principal. Então, tem um pouco a ver com o que o Nicolas falou. Por que é em forma de pirâmide? Por que não era um retângulo? Era uma pirâmide. Aquele troço gigante que existe até hoje, sobreviveu a 2 grandes guerras mundiais. Peraí, eu acho que eu sei. Ah, É para facilitar a entrada dos deuses ao céu? Foi isso que eu achei na internet quando eu fui pesquisar. olha lá, aqui está a pirâmide. Você consegue ver meu quadro? Não, né? Deixa eu ver. Assim consegue. Aqui, ó. Aqui está a pirâmide. Pirâmide de Kelps. Faraó. Ou Miquerinos, aquela maior. Famosa. Lá no Cairo. Por que forma tem a ver com o Sol? Ó, tem a ver com o Sol. Eu vi um negócio que tinha... Pode falar, pode. Fala, Sophie. Pode, Nick. Repete, por favor, professor. Ó, porque a questão é por que eles enterravam, faziam uma tumba dos faraós, dos grandes sacerdotes, em forma de pirâmide? Tem a ver com o Sol. Pra não pegar sol? Mas por quê? Bora. Você tinha falado, eu acho que é alguma coisa de o rei ou Deus ficar em cima da torre, enterrado em cima, Ó, né? gente, ó, se o que eles querem é a proteção do Sol, do Deus Sol, a única forma geométrica que pega Sol na maior parte do tempo e não faz sombra é a pirâmide. Ah, é verdade. Ó, pega Sol em todos os lados quase o tempo todo. Se fosse um retângulo, por exemplo, se fosse um retângulo, sempre vai fazer muita sombra, ó. Então, a forma que pega Sol em todos os lados, na maior parte do tempo, é a pirâmide. Sem contar que essa história da pirâmide, por que uma pirâmide? Por que múmia? De onde é que eles tiraram essa ideia de fazer múmia? A mumificação ela acontece no deserto naturalmente. Lá no período pré-dinástico, quando eles ainda andavam pelos desertos, eles perceberam, daí tinha muita guerra, né? Aqueles povos pré-históricos que faziam muita guerra por causa da comida, eles perceberam que quando as pessoas morriam e o corpo era deixado no deserto, era coberto por uma montanha de areia, depois descoberto, porque no deserto as montanhas de areia se movimentam, vocês sabem disso. Né? Por conta do vento, aquelas montanhas elas vão se movimentando no deserto. Quando o corpo era descoberto, e eles achavam esse corpo de novo, ele estava mumificado. Naturalmente o deserto mumifica. Por que será? O que tem na areia do deserto que mumifica uma pessoa? O sal. A areia do deserto tem muito sal. As maiores reservas de sal do mundo estão no deserto do Saara. A reserva de sal de Aldagoste, por exemplo, é hoje. São tirados blocos de sal enormes, tá? Que são vendidos para o mundo todo. O que desidrata, o que faz o corpo se manter, é o sal. Por quê? Por que o nosso corpo apodrece? Quando a gente morre, as bactérias que já estão dentro da gente começam a devorar a gente. Porque o nosso organismo não vai defender a gente, está morto, né? Então elas começam a devorar a gente. O que acontece? Quando os egípcios morriam, e as pessoas que eram ricas, né, e podiam pagar a mumificação, era muito cara a mumificação. Tá? Existiam 3 tipos de mumificação. Uma era só reservada para o faraó e a família real. O outro era para os grandes sacerdotes, né? E uma outra era bem simples.
Por que eles mumificavam? Primeiro vamos começar por aí. Eles mumificavam porque eles acreditavam que um dia todos voltariam. Todos aqueles que morreram, um dia todos voltariam. E precisariam do corpo para voltar. Agora, como é que vai preservar o corpo? Precisa fazer uma múmia, precisa fazer uma mumificação. Agora, como fazer isso? Como que fazer para que o corpo não estragar? O jeito é tirar a água do corpo. Daí eles faziam o seguinte, quando as pessoas morriam, eles botavam o corpo da pessoa num tanque com sal. Era tipo um sal grosso, tá? Que eles tiravam do deserto, das minas do deserto, eles tiravam esse sal, e eles iam furando, assim, iam desidratando o corpo, tirando a água. Como tirava toda a parte líquida do corpo, né? O corpo não apodrecia. Isso é a múmia. Isso acontecia naturalmente no deserto. Bom, se no deserto eles diziam que dava para mumificar, então eles só transformaram aquilo numa técnica que não era feita na areia do deserto, né? Era feita nos templos do Anubis, eram os sacerdotes do Anubis que faziam esse processo de mumificação, que durava quase um mês para mumificar um corpo desse, né? Porque ficava lá num tanque cheio de sal, e o sal ia desidratando, até não ter mais líquido, e o corpo estava preservado. O sal foi usado em muitas sociedades, gente, para desidratar, inclusive comida, tá? Para guardar comida para o inverno. Lá no norte da Europa, o frio danado da Rússia, como é que eles vão ter o que comer durante o inverno? É só gelo. Então, durante o verão e a primavera, quando eles faziam a colheita, eles desidratavam a comida com sal para guardar para o inverno. Não tinha geladeira. André, não sei se tem muita coisa a ver, mas assim, quando cai o celular na água, a gente bota arroz para água sair. É a mesma coisa que o sal? É porque o arroz vai puxar água. E se vocês pegarem, por exemplo, uma alface, por que não se guarda a alface depois? Sobrou a alface do almoço, não adianta botar na geladeira porque ele vai estragar. As pessoas botam sal na alface. E o sal vai puxar a água da alface, a folha vai ficar toda murcha. Vocês prestaram atenção? A folha da alface fica toda murcha se bota sal. Quando a gente estava em aula, tendo aula presencial, eu e a Vera, a gente fazia uma experiência. A Vera mumificava um ovo com os alunos. Ela tirava a casca, aquela casca grossa, daí o ovo tem uma pele bem fininha, e a gente botava o ovo no sal. E ia desidratando. Levava, assim, uns 3 semanas. E todo o líquido de dentro do ovo ia saindo. No final, tem uma múmia de um ovo. E não estragava. Ficava para sempre. Para sempre. Dura 3.000 anos, 5.000 anos, como está durando as múmias do Egito. Né? Há pouco tempo agora encontraram mais uma, até mandei no grupo, mais uma múmia. Por que mantém? Não vai apodrecer. Não vai apodrecer porque não tem nada líquido. Tirou tudo que foi líquido de dentro do corpo. O sal tira tudo que foi líquido. Aí, depois de tirar o líquido, eles enrolavam umas faixas. Nessas faixas tinham, sabe o quê? Uma espécie de perfume. Era um álcool, uma resina de uma árvore, e daí eles enrolavam para as bactérias não pegarem a pele da múmia. E daí eles enterravam nas tumbas. Para que um dia, quando a alma voltasse, ela tivesse o seu corpo para voltar à vida. Mas olha, eles acreditavam, inclusive... Oi? Fizeram uma pergunta no chat faz um tempinho. Já vejo, peraí. Olha lá. Vocês conseguem ver isso aqui, o desenho que eu estou mostrando? Sim. Sim. Tá aparecendo, né? Sim. Eles acreditavam na existência da alma. A nossa principal herança, aliás, a única herança que a gente tem do Egito Antigo é essa, tá? Porque ninguém acredita em faraó, ninguém acredita em Deus, né? A gente mal é politeísta, mas a gente acredita em alma. O primeiro povo a acreditar em alma foi o povo egípcio. E eles achavam que quando a gente morria, a nossa alma ia para um céu, mas para entrar nesse céu, cadê meu cursor? Tá aqui. Para entrar nesse céu, tu tinha que passar, a alma tinha que passar pelo tribunal de Osíris. Olha lá o deus Osíris, que quando morreu foi para o céu e o filho ficou governando a terra. O Osíris é o verdinho sempre, lembra?
Atrás do Osíris estão Ísis e Neft, aqui no tribunal, ó. Esse aqui é o desenho do tribunal de Osíris. E daí aqui está a pessoa que morreu, ó. O Anubis, que é o deus da mumificação, né? Mumificou lá o corpo dela e está trazendo a alma dela para o tribunal de Osíris. Olha lá os deuses que vão julgar. Os deuses estão tudo lá, ó, lá em cima. E daí, o coração da pessoa que morreu está aqui, ó. O coração é pesado. E ele tem que ser mais leve do que uma pena de avestruz. O que é? Isso é simbólico, né, gente? Um coração mais leve que uma pena de avestruz nunca é. Mas assim, ó, isso quer dizer que a pessoa não fez coisas ruins, tem um coração leve, era uma pessoa boa. Se o coração for mais leve, cadê meu cursor aqui? Se o coração for mais leve do que a pena de avestruz, a pessoa, ó, está sendo apresentada aqui para Osíris, ó. A pessoa vai para o céu e vai ficar esperando o dia da grande volta no céu. Se o coração for mais pesado que a pena de avestruz, uma pessoa má, ela vai ser devorada por esse deus aqui, ó, o Amit. Cadê? Ó, esse aqui, ó. O Amit vai devorar a alma da pessoa, porque ela tem um coração pesado. Mas se ela passar por esse teste, ela vai para o mundo pós-morte esperar o dia da grande volta. Por que um camponês, um felaz, não tinha múmia? Primeiro que ele não tinha dinheiro para pagar. Era muito caro. Tá? E segundo, que vocês acham que um camponês vai querer voltar um dia? Mas, André, Oi. mas eles acreditavam que eles voltavam? Eles acreditavam que as almas voltariam. Mas nunca As voltou almas nenhuma. voltariam e precisariam do corpo. Né? Agora, Sim, mas nunca voltou nenhuma. Ou não, né, voltou? gente? Não sei. Eu não sei que nenhuma alma por aí. Muito menos uma alma egípcia. Se religião, né? Religião, a gente lembra que a gente conversou sobre isso, né? É. Religião não tem uma lógica científica. Até a nossa não tem, né? No nosso mundo contemporâneo. As pessoas acreditam em Deus porque acreditam. Não porque cruzaram com ele na esquina e ele falou: oi, boa tarde, eu sou Deus. Né? A gente acredita porque acredita. Então, os grandes sacerdotes, os grandes funcionários públicos, militares do exército, esses grupos mais poderosos, eles acabavam fazendo a mumificação para que um dia pudessem voltar. E eles levavam com eles na tumba, aqui embaixo, ó, na tumba, onde estava o sarcófago, todas as riquezas que eles tinham, porque eles acreditavam que eles poderiam levar isso para a vida pós-morte. Tá? Para o mundo, para o céu. Tinha faraó que levava uma das esposas, que era morta, para poder ir para o céu junto com ele. Levavam escravos, comida, bebida. Né? A tumba era cheia de riqueza, porque eles acreditavam que dava para levar para a vida pós-morte. Isso. Ô, André, Fala. eu não quero estragar a aula, mas já passou 2 minutos que a aula terminou. Já acabou? Já acabou. Continuamos na próxima aula. Ok? Ok. Ok. Tchau. Tchau, tchau. E vocês? Tchau. Tchau. A gravação. Tchau. Até sexta. A gravação, André. Estou finalizando. Ah, tá.